Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada adverbial, ok? Nos próximos slides, né, eu vou apresentar alguns conceitos para vocês e nós vamos trabalhar também essa última análise, né? Porque nós estamos no período composto por subordinação. E dentro desse período composto, nós temos as orações subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, e as últimas, né, que nós deixamos sempre para analisar por últimas, as subordinadas adverbiais. Lembrando que ainda existe o período misto, que ele mistura essas orações. Tá ok? Daí eu vou dar uma aula para vocês também, para falar sobre o período misto, mas isso um pouco mais à frente, tá? Vamos lá. A oração subordinada adverbial é aquela que exerce a função, tá, de adjunto adverbial em relação à oração principal, tá, ok? Ela recebe o nome da circunstância, tá, recebendo o nome da circunstância que ela expressa. Olha só, nós estudamos o adjunto adverbial lá nos termos acessórios da oração, tá? Eu vou anexar um link sobre sobre análise do que é um adjunto adverbial. Também vou colocar vou anexar também um link de um canal, tá? Que fala sobre adjunto também adverbial, tá ok? Então, a diferença do adjunto adverbial para as orações subordinadas adverbiais é que lá no adjunto adverbial nós trabalhamos o período simples e aqui nós estamos no período composto. O período composto ele é formado por duas orações, ou seja, precisa de dois verbos. Período simples, um verbo, período composto, dois verbos. Lembram disso? Muito bem. Então, vamos lá. Conceituando, aqui fala. Oração subordinada é aquela que depende e exerce uma função sintática em relação à oração principal. A oração principal é aquela da qual depende a oração subordinada. Ou seja, uma depende da outra, tá? No período composto, desculpa, no período composto por coordenação, é diferente, porque as orações elas são independentes sintaticamente, tá? Então elas não dependem uma da outra. Lembra que nós tínhamos as sindéticas e as sindéticas, né? Então nós tínhamos aquelas as sindéticas eram separadas por vírgulas e as sindéticas nós tínhamos várias, né? De adição, adversativa. Lembram disso? Tá. Então essa é a diferença do período composto por coordenação e o período composto por subordinação, tá? Então aqui nós temos uma oração principal e uma subordinada e uma depende da outra. Ok? Esse é o conceito básico, tá bom? Lembre-se, as orações subordinadas podem ser classificadas como substantivas, adjetivas e adverbiais. Eu acabei de falar, né? Falei já no início. Substantivas, adjetivas e adverbiais. Essas daqui são as últimas e depois você tem ainda o período misto, que é uma análise de tudo, mais tranquilo, porque eu não, né, quando chegar no período misto eu não vou passar aquelas deixa eu pensar assim, não vou passar uma folha inteira para vocês analisarem. Eu tinha professores desse tipo aí, eu lembro que eu fiz uma análise sintática uma vez, quando eu estudei na Universidade de Salamanca. Aqui no Brasil eu não tive professores que fizeram tanto isso assim, tá? Mas já tive análises, né, bem grandes. Mas quando eu estudei lá em Salamanca, eu lembro que eu fiz uma análise que ela deu três laudas, 3 folhas, é um absurdo, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quando eu me formei aqui na universidade, fiz análise de uma folha e tal, mas é uma coisa assim, não sei até certo ponto, me ajudou muito, porque eu pratiquei tanto que acabei memorizando muitas coisas, né? Mesmo assim, não é fácil, porque a língua portuguesa ela é muito ampla. Imaginem que eu sou um professor que dou aula do 6º até o 3º ano do ensino médio. Imagina a quantidade de coisa que é necessário, né, analisar. Muitas vezes eu não lembro de algumas circunstâncias. Às vezes a gente dá uma parada, fica pausado assim, aí você fala, poxa, né, isso aqui, né? Mas eu acho que com a prática nós vamos melhorando, tá? Tudo bem? Então aqui nós estamos conceituando, tá? Trata-se de um conceito, tá bom, pessoal?
Ninguém está falando para vocês serem especialistas, tá? Mas aqui vocês precisam conceituar para saber que identificando e analisando essas orações, fica mais fácil para vocês escreverem. Tá? Vocês vão saber onde colocar uma vírgula, vão saber por que ela é, né, uma oração adverbial, qual é a função, um pronome relativo, qual é a função, né, uma oração adjetiva, por que ela funciona assim, por que funciona uma substantiva. Então, isso ajuda realmente vocês a escrever melhor. Tá? Nas orações subordinadas adverbiais, vamos lá, tem esse conceito aqui, que é uma fórmula que eu coloquei aqui para vocês, que é a CICFPT. Tá? Então, para vocês lembrarem, nossa, professor, como eu vou lembrar tantos conectores de texto, né? Conectivos, como vocês quiserem chamar, né? Como eu vou memorizar tantos conectivos de texto? Né? Ainda mais nas subordinadas adverbiais, que são 9, né? Nas adjetivas são 2 tipos, né? Explicativa e restritiva, nas substantivas são 6, se não me engano. E aqui nós temos 9. Tá? Então, é CICFPT, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa e consecutiva. Ó, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa e consecutiva. Ok? E depois nós temos a FPT, que é a final, proporcional e temporal. Ok? Então, aí, peguem aí, pausem aí o vídeo, anotem no caderno para vocês não esquecerem, tudo bem? Então, vendo tudo isso, eu vou dividir a aula em duas partes, para não ficar muito longa, porque eu acho que eu não vou conseguir dar tudo, tá? Falar sobre todas as orações, porque é uma aula um pouquinho mais longa, tá? Depois tem a parte de pontuação, ou seja, como usar a vírgula, tá? Com as orações subordinadas adverbiais. Eu estou passando aqui o meu livro, folheando aqui, deixa eu ver, que eu vou deixar aqui junto, tá? Então, agora eu vou espelhar o livro, tá? Vamos lá. Muito bem. Eu não sei o que aparece essa imagem aqui, mas vamos lá. As orações subordinadas adverbiais exercem as mesmas funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, iniciando-se por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. A oração subordinada adverbial pode expressar uma circunstância de tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência, tá bom? Eu acabei de falar da CICFPT, lembra? Tá? Nós vamos analisar aqui a temporal. Só um minutinho que eu vou pausar aqui, só para ajustar aqui a tela, tá ok? Muito bem, pessoal. Eu pausei o vídeo, mas já estamos aqui de volta. Olha só. Agora nós vamos trabalhar cada oração, né? A primeira que nós temos aqui é a oração temporal, que ela expressa o quê? Aquela situação de tempo, ok? Certo? Então, vamos lá. Aqui fala. A oração subordinada que indica uma ideia de tempo em que acontece o fato expresso na oração principal é chamada de oração subordinada adverbial temporal. Ok? As conjunções é uma coisa que vocês precisam ter em conta, são as conjunções. Então, muitas dessas orações, vocês vão memorizar algumas conjunções. Porém, nas orações subordinadas adverbiais, em alguns casos, é necessário que vocês se atentem na questão semântica da oração, ou seja, vocês precisam entender o que essa oração quer dizer, tudo bem? O que ela quer dizer, se ela é final, se ela é concessiva, ou seja, o que ela expressa? Expressa tempo. Né? Então, é necessário que vocês prestem muita atenção nessa parte, né, do sentido do semântico, né, do aspecto semântico, que quer dizer oração, tá? Para vocês poderem entender. Então, isso vai ajudá-los muito, tá? Então, vamos lá. As conjunções e locuções conjuntivas utilizadas frequentemente nesse tipo de oração são quando, enquanto, logo que, sempre que, assim que, antes que, depois que e desde que. Geralmente são essas, tá? Tem mais, sim, tem mais. Tá? Mas geralmente são esses tipos de conjunções. Depois eu posso até passar para vocês, mas basicamente na minha gramática, que é da FTD também,
eu tenho essas conjunções, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui está já a conjunção subordinada, tá? Temporal. Então, pela conjunção, vocês já vão ter uma base, tudo bem? Vocês já vão ter uma base do que é oração. Então, você vê, olha a conjunção, analisa, né? Analisa a oração e você vê que ela já vai expressar tempo, tudo bem? Ó, quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Tudo bem? Observem aqui a vírgula. O que eu falei para vocês de que as orações elas podem se trocar, né? Podem deslocar, né? Por exemplo, o adjunto, no caso, ele pode ir para outro lado, tá? Mas aqui é a oração subordinada, tá? A oração subordinada ela pode ser colocada depois. Então veja, ó, vocês poderiam iniciar a frase assim: os Estados Unidos se tornaram uma república quando ganharam a guerra. Tá vendo? Então aqui é possível vocês fazerem isso, tanto que a oração subordinada ela está aqui no início da frase, certo? Então é importante vocês aí prestarem atenção, se atentarem a este fato, né? Ó, quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república, ok? Aqui nós temos a oração principal, tá? No caso, lá na lousa, quando eu faço a análise da oração, então vocês precisam marcar a oração principal, tá? Então vocês vão fazer isso, tá? No caso, se eu pedir uma análise completa, e vou marcar a oração subordinada. Eu vou colocar OP, né, de oração principal, e aqui oração subordinada adverbial temporal. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo com a locução conjuntiva. Tá? Então, vamos ver. Eles comemoraram logo que souberam da notícia. Tá vendo? Então, com esta conjunção aqui, vocês já podem identificar. Tá? Então, logo que vocês têm aqui, ó. Logo que. Tá ok? Ó, eles comemoraram logo que souberam da notícia. Então, é expresso que é uma expressa tempo, né? Uma condição de tempo. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos para a próxima oração. Ótimo. Aqui nós já estamos na causal. Tá? A oração subordinada que expressa motivo, razão, isto é, a causa do que foi expresso na oração principal é denominada oração subordinada adverbial causal. Tá? Então, ela expressa a causa, né? A causa, o motivo. Veja o exemplo a seguir. Os franceses passaram a participar do governo porque a república foi instaurada. Tá vendo? Por que eles passaram a participar do governo? Porque a república foi instaurada. Tudo bem? Essa daqui é a nossa conjunção. E a partir daqui vocês já podem observar que ela expressa uma causa, ok? As conjunções. Porque, como, quando é introduzido antes da oração principal, tá vendo? Tá? Pois, já que, uma vez que, visto que, porquanto, são as conjunções e locuções conjuntivas mais empregadas nas orações subordinadas adverbiais causais. Observe, pessoal, tomem cuidado aqui nesse porquê, porque vocês podem até se confundir com as orações adjetivas, ou são no período composto por coordenação, tá? Eu vou fazer depois uma distinção dos usos dos porquês nas orações subordinadas, tá ok? Daí eu vou fazer para vocês e vou explicar a diferença. Se não me engano, deixa eu olhar aqui meu livro. O porquê? Ah, tá. Era coordenada sindética explicativa, eu falei para vocês, né, no período composto por coordenação. Então, eu vou fazer depois uma distinção entre nas orações explicativas, né, coordenação, e essa oração subordinada adverbial causal, tá ok? Vamos continuar. Concessiva. Então, ele expressa o quê? Uma concessão, tá ok?
concessão. A oração subordinada que estabelece uma relação semântica de concessão, isto é, que exprime uma ideia contrária ao fato expresso na oração principal, sem, no entanto, impedir que ela aconteça, recebe o nome de oração subordinada adverbial concessiva. Observe o exemplo. Primeiro, na causal eu não mostrei para vocês, mas primeiro vamos ver as conjunções, tá? Para ficar mais fácil. Aqui nós temos embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, não obstante. Então, com essa conjunção já fica mais fácil de vocês observarem, tá? Se bem que eu acho que vocês no oitavo ano trabalharam com essas conjunções, então isso deve facilitar para vocês. Caso vocês não tenham trabalhado, então é necessário que vocês, pelo menos, estudem um pouco essas conjunções, tá ok? Olha, embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as decisões, tá vendo? Então, é uma concessão, tá? Então, por meio dessa conjunção, nós conseguimos identificar essa oração. Aqui nós temos a oração proporcional. A proporcional, as conjunções vão ficar lá do outro lado, tá? Mas vamos lá. É aquela oração que dá a ideia de proporção, ou seja, proporção ao mesmo tempo, né? Olha só. Em um período composto por subordinação, quando a oração subordinada evidencia uma circunstância de proporção em relação ao fato expresso na oração principal, de modo que a alteração de uma implica imediatamente a alteração da outra, é chamada de oração subordinada proporcional. Tá vendo? A ideia de proporção, ok? Vamos ver aqui as conjunções. Vamos ver as conjunções. Ó, as conjunções das orações proporcional, tá? da oração proporcional, são essas locuções conjuntivas, tá bom? Seria a proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos, à medida que, tá vendo? Da ideia de proporção, tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui essa oração. Muitos países se tornaram réplicas à medida que o tempo foi passando. Tá vendo? À medida que o tempo passa, esses países se tornaram repúblicas. Perdão, eu falei réplicas. Então, ó, à medida que o tempo foi passando, eles foram se tornando repúblicas. Tá vendo? Então, dá a ideia de proporção. Tá ok? Aqui nós temos a oração principal, tá vendo? Lembrando que para identificar um período composto, nós precisamos, para ser um período composto, nós precisamos de dois verbos. Então, nós temos aqui, foi passando, tá? Que é uma locução também, verbal. E aqui nós temos se tornaram, tá vendo? Dois verbos, tá? Então, a conjunção utilizada é a medida que. Ok? Então, vamos continuar. Nós temos ainda aqui pela frente a comparativa, a final, a conformativa, condicional e consecutiva. Eu acho que eu vou gravar em outro vídeo, assim fica melhor para vocês, tá? Então, eu gravo o próximo vídeo para finalizar a aula. E logo eu vou gravar outro vídeo para trabalhar a questão da vírgula nessas orações, tá? Que seria a pontuação das orações subordinadas adverbiais, ok? Então é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.